pessoal, estamos aqui para mais uma aula e o tema de hoje é números inteiros. Fique atento a cada detalhe dessa aula para que você possa ter um bom aprendizado, tá bom? Vamos lá! Olha, nós já vimos na nossa primeira aula que os números inteiros é muito importante para representar várias situações. Citamos a questão da temperatura, a relação entre a altitude e profundidade em relação ao nível do mar, né? A questão das dívidas, dos créditos e dos débitos. Hoje nós vamos falar da parte mais técnica, mais matemática da representação desses números inteiros. Para começar, pessoal, nós sabemos o seguinte. Olha, nós sabemos que os números naturais são esses daqui. É o número 0, 1, 2, 3 e não tem fim, correto? Então, esses são os números naturais. Agora, dizemos que os números naturais correspondem aos números inteiros positivos com o zero. Então, de agora em diante, os números naturais vão ser considerados como sendo os números inteiros positivos. O que é isso, professor? Quer dizer que chamar esses números de naturais ou chamar de inteiros positivos dá na mesma. Ó, você sabe também que a representação da sequência dos números inteiros negativos pode ser feita assim. Para cada número inteiro positivo, você tem um número chamado oposto a ele, que tem um sinal menos. Então, por exemplo, aqui está o número 1. O oposto ao número 1 vai ser o número menos 1. Aqui você tem o número natural 2. O oposto ao número natural 2 é o número menos 2. E assim você tem o 3, o 4, o 5, correto? O 6, ó. 6 é um número natural ou inteiro positivo. O oposto ao número 6 é o número menos 6, correto? Então, você constrói os números negativos olhando para os números positivos. Os números positivos são os números naturais, que surgem naturalmente, como nós discutimos já em aulas anteriores e presenciais, né? Os números naturais surgem naturalmente na vida. Independente se você foi à escola ou não, pela convivência social e pela convivência ambiental, você acaba desenvolvendo a habilidade de contagem. Isso é uma coisa natural da vida. Os números naturais é apenas a representação simbólica da contagem das operações básicas. Então, por isso são chamados de conjunto dos números naturais. Para entender o seu conceito, não necessariamente precisa ir à escola. Os números negativos são construídos fazendo o quê? Pegando cada número natural, olhando um número chamado de oposto a ele. O que é isso? É só colocar um sinal menos na frente desse número, correto? Bom, se você reúne os números positivos e os números negativos, então esses números aqui são chamados de números negativos, correto? São chamados de números inteiros. Opa, então o conjunto dos números inteiros, professor, é a união dos números positivos e dos números negativos? Muito bem, é isso mesmo. Se você junta os números positivos e os números negativos em um mesmo conjunto, você diz que esse conjunto é o conjunto dos números inteiros. Muito bem, pessoal. Então, a sequência de números inteiros é infinita nos dois sentidos. De que modo? De que modo seguinte, ó. Se eu tenho um número inteiro, para encontrar um outro número inteiro, é só somar uma unidade e subtrair uma unidade, ou subtrair uma unidade. Então, por exemplo, eu pego o número 2. Pego o número 2 aqui, ó. Tem o número 2, tá aqui o número 2. Se eu quero achar o próximo número inteiro, eu venho e somo 2, ó. Somo uma unidade ao 2. 2 mais 1, 3. Se eu quero achar o número inteiro que vem antes, eu subtraio. Ó. 2 menos 1. 2 menos 1 é quanto? É 1. Certinho? E assim eu vou somando 1 ou subtraindo 1. Desse modo, como eu sempre posso somar 1, eu posso fazer isso infinitas vezes. Então, se eu somar 1 infinitas vezes, quer dizer que eu posso vir aqui, ó, e ir caminhando aqui infinitamente. Se eu posso subtrair 1
infinitas vezes, eu venho aqui, ó, e vou caminhando infinitamente. Agora, a questão é o que vem antes do zero. Então, acontece, 0 menos 1, você coloca menos 1, certo? 0 menos 2, ó, coloca menos 2. Coloca o 2 com um sinalzinho de menos. 0 menos 3, coloca o 3 com um sinalzinho de menos. E assim você vai construindo a sua sequência, né? Então, para determinar qualquer número, você vai trabalhando na sequência, adicionando uma unidade ou subtraindo uma unidade, ok? Então, para poder encontrar os números inteiros, você vai fazer sempre isso. Olha essa tabelinha que legal, ó. Se eu estou aqui no menos 4 e quero seguir adiante, é só ir somando 1, vou somando 1. À medida que eu vou somando 1, eu vou andando na sequência dos números da esquerda para a direita. Se eu subtraio uma unidade, ó, a diferença entre 2 é sempre 1 também. Então, se eu faço um número natural menos 1, eu venho para o que vem antes dele, tá? Então, se eu venho aqui, ó, e fixo um número, vamos fixar um número aqui, ó. Vou fixar esse número 2, né? Se eu venho e somo uma unidade, esse número aqui é chamado de quê? É chamado de sucessor, correto? Então, esse é o sucessor de quem? Do 2, beleza, pessoal? Agora, se eu venho aqui, ó, e subtraio uma unidade, esse número aqui, ó, o 1, é chamado de quê? De antecessor, correto? Então, eu tenho o sucessor e o antecessor. Agora, em termos de simbologia, ó, nós vamos usar esse símbolozinho para representar os naturais ou inteiros positivos. Tanto faz usar a palavra natural ou inteiro positivo, correto? Então, os números naturais e os números inteiros positivos podem ser representados por essa letra N. São os números 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Quando eu junto os positivos e os negativos, eu vou chamar eles de números inteiros e a representação vai ser essa letra Z, tá? E aí eu coloco, ó, junto aqui os naturais, a partir daqui são os naturais, ok? E coloco aqui os opostos aos naturais, diferente de zero. Esse é o conjunto dos números inteiros. Então, isso é em termos de simbologia, tá, gente? Fique atentos, tá? Aos símbolos de cada conjunto numérico. Pessoal, nós podemos representar o conjunto dos números inteiros em uma reta, beleza? Então, o que é isso? Você vai desenhar uma reta de preferência na horizontal. Daí você escolhe um ponto em qualquer lugar na reta para ser a origem da reta. Nesse ponto, você coloca o número 0, certinho? Aí você vai lá e escolhe um tamanho para ser a unidade. Se você estiver usando uma régua, use 1 centímetro ou meio centímetro. Se você não estiver usando uma unidade de medida, um instrumento de medida, você usa qualquer tamanho para representar uma unidade, correto? Então, aqui no nosso caso, vai representar uma unidade para a gente, ó, esse tamanho. Aí, você coloca esse tamanho e vai marcando os pontos na reta. Professor, quantos pontos eu devo marcar à direita e à esquerda do zero? Gente, quantos couberem. Tem quantos pontos nessa reta? Infinitos, porque os números naturais, números inteiros são infinitos. Vamos escrever aqui o conjunto dos números inteiros. Ó. Conjunto dos números inteiros é formado por... Como você escreve esse conjunto? Primeiro você vai lá e escreve o 0. E para cada número à direita, você coloca positivo. Aqui a direita é positivo. A esquerda fica o oposto a ele. Então, aqui é o 1. Aqui é o menos 1. Certinho? Ó, o próximo depois do 1 é quem? O 2. Aí você vem e coloca o que vem aqui antes do menos 1. É o menos 2. O próximo depois do 2 é o 3. Aí você vem e escreve o 3 e antes do menos 2, você escreve o oposto ao 3, que é o menos 3. Desse modo, o conjunto dos números inteiros é infinito à direita do zero, ou seja, os positivos são infinitos, correto? E é infinito à esquerda do zero.
que é isso? Os números negativos também são infinitos. Os positivos e os negativos juntos formam os inteiros. Então você representa, para cá coloca os números positivos, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E aqui você coloca os números negativos. E aí você coloca quantos couberem aí no seu desenho que você quer fazer, correto? Olha, você coloca assim um pontinho ou um tracinho, tá? Para representar cada lugar onde vai ficar os números. E observe que a diferença, esse tamanho entre qualquer dois números tem que ser o mesmo, que ele representa uma unidade. Uma unidade à direita, soma à esquerda, subtrai. Ok, pessoal? Uma coisa muito importante que você tem que saber na reta é que ela é organizada de modo crescente. Olha essa outra figurinha aqui. Então está aqui a reta desenhada, correto? Ela está marcada os números de menos 5 até 5. E aqui está em ordem crescente. Então o menos 5 é menor que o menos 4. O menos 4 é menor que o menos 3. O menos 3 é menor que o menos 2. E o menos 2 é menor que o menos 1. Professor, o 3 é menor que o 4. Por que o menos 4 é menor que o menos 3? Vamos pensar no exemplo lá de dívida? Quem tem uma dívida menos 4 e quem tem uma dívida menos 3, representa em dinheiro quem tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro é quem tem a menor dívida, ok? Então, quem tem uma dívida de R$4 tem menos dinheiro, é menor, não é isso? Do que quem tem uma dívida de R$3. Vamos pensar do lado positivo, de crédito. Quem tem R$3 tem menos dinheiro do que quem tem R$4, por isso que é em ordem crescente, tá? Nós temos aqui também a ideia de sucessor e antecessor, ok? Então, se você observar aqui, ó, você tem o seguinte, ó, se você fixa aqui o menos 4, esse cara aqui, o menos 5, é o antecessor dele, e o menos 3 é o sucessor de menos 4. Se você fixa aqui o 2, aqui, por exemplo, o menos 1 é o antecessor do 2. E o mais 3 é o sucessor do 2. Tá? Outra coisa que você tem que saber aqui é a relação de maior ou menor. Tá? Se você pensa nesses dois números aqui, ó, pensa no 2 e pensa no 5. Quem é maior e quem é menor? É lógico que eu acho que isso é bem claro para todo mundo. Mas se eu coloco aqui, ó, o menos 2 e o menos 5, quem é maior e quem é menor? Vamos ver? Vamos comparar isso daí, ó, para não ficar nenhuma dúvida nessa ideia de relação. Você tem que o 2 é menor que o 5. Para quem tem dúvida em usar esse símbolo, essa pontinha fica sempre apontada para o menor, tá? E o menos 2 é menor ou é maior que o menos 5? O menos 2 é maior que o menos 5. Então, fica assim a relação. Por quê? Quem deve menos tem mais dinheiro. Então, ó, pensa. Quem deve 2 tem mais dinheiro do que quem deve 5. Beleza? Então, por essa razão, o menos 2 é maior que o menos 5. Cuidado com essa ideia de relação maior ou menor. Tá, gente? Mais exemplos aqui, ó. O número mais 7, ou 7, é maior que 0. E representamos assim. Então, ficou mais 7 maior que 0. Tá vendo? A pontinha apontada para o menor. Lembra-se, mais 7 maior que 0. O número menos 5 é menor que menos 1. E representamos assim. Menos 5 menor que menos 1. E você lê, menos 5 é menor que menos 1. Certinho? Eu já expliquei isso. Por que menos 5 é menor que menos 1? Porque quem deve 1 tem mais dinheiro, então é mais do que quem deve 5, tá? Olha esse outro caso aqui, ó. Menos 9 é menor que mais 3, e representamos assim, ó, menos 9, esse símbolo, mais 3. O número 0 é maior que menos 4. Gente, quem não tem dinheiro, tem mais dinheiro do que quem deve, ok? Se você pensar. Por quê?
Quem não tem dinheiro, se entrar dinheiro no bolso dele, na caixa dele agora, é dele. Quem não tem dinheiro, quem deve, por exemplo, né, se entrar dinheiro agora, ele continua sem dinheiro, porque o dinheiro está no negativo, a conta dele está no negativo. Beleza? Então, ó, você tem que ficar atento a esses detalhes aí. Então, olha a menininha pensando, maior ou menor, meu Deus, como que eu faço? Ó, só para te ajudar nisso daí, ó. Esse símbolo aqui, ó, essa pontinha, fica apontada sempre para o menor. Então, se eu te dou dois números, olha, menos 5, certo? E menos 7. Coloquei esses dois números. Ou se eu coloco esse daqui, ó, 10, né? E 11, né? Não, 10 e 9 e 8, por exemplo. Se eu coloco assim, qual desse símbolo eu vou usar? Vamos pensar um pouquinho, vamos ver? Olha aqui, ó. Essa pontinha fica apontada para o menor. Quem é o menor, o menos 5 ou o menos 7? O menos 7 é menor, então a pontinha, o biquinho, fica apontado para ele. Quem é o menor, o 10 ou o 8? O 8 é menor, então essa pontinha fica apontada para ele, certo? Se eu escrever outros pares de números aqui, ó. Se eu escrever aqui, por exemplo, ó, o 8, certinho? E o 15. Como que fica? Qual é o símbolo adequado para usar? Vamos ver? A pontinha fica apontada para o menor, não é isso? Então, o menor aqui é esse, ó. Então, a pontinha fica apontada para o menor. Fica atento, hein, gente? Cuidado. Olha isso daí, para você pensar um pouquinho, ó. Todo número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro negativo? Será que é verdade que a menina está afirmando? Sim, todo número inteiro positivo é maior, porque todo número positivo está à direita, do lado direito dos números negativos. Então, isso é verdade. Beleza, pessoal? Olha, essa foi a nossa aula, entender os conceitos de números inteiros, tá bom? Um abraço e bom estudo para todo mundo aí.